Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, atenção a essa informação. Reunião de emergência por reforços. Presidente Rodolfo Landim convoca o departamento de futebol do Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindel, junto com o novo vice de finanças, onde se reuniram na noite de ontem e já hoje à tarde novamente uma nova reunião para poder discutir, não sei se readequar o orçamento para poder trazer reforços e claro que tudo tem a ver com o mês de agosto que o Flamengo não imaginava ter, com confrontos que definem um ano. Um mês para definir um ano inteiro. A janela do Flamengo não vai mais até dia 2 de setembro e sim precisa ser de imediato. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a todos, gente, dê esse apoio pra gente, mete o dedo no like, é rapidinho, é de graça, não paga nada, você ajuda. Vamos bater aqui rapidamente 1000 likes. Eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente consegue esse objetivo. Rapidinho, vai lá, dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir para apurar as informações do Mengão. E após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, Flamengo e Palmeiras se meteram numa tremenda de uma enrascada. Uma enrascada porque ambos, eles fazem projeções, e nada mais natural, de chegarem longe nas competições em que disputam. E principalmente a Copa do Brasil, que é a competição mais rentável hoje do futebol brasileiro. E uma delas será eliminada. A questão aqui não é uma discussão entre, você tá com medo do Palmeiras, o Palmeiras tá com medo do Flamengo. Não, a questão aqui é orçamentária, a questão é também a parte esportiva. Por exemplo, corre-se o risco de um CRB, por exemplo, ganhar mais dinheiro do que um Palmeiras, por exemplo, numa Copa do Brasil. Corre-se o risco de um Atlético Goianiense ganhar mais dinheiro do que um Flamengo na Copa do Brasil. E aí você vai dizer, isso, claro, por conta desses confrontos aqui, né? Um Goiás, por exemplo, um Juventude. Aí você vai dizer, mas aí é mérito deles, se eles ganharem mais dinheiro, porque eles venceram os seus oponentes, né? Um Bragantino ganhar mais dinheiro do que o Flamengo. Não, gente, não é mérito deles. Eles estiveram diante de um sorteio da maneira como ele é realizado e que para o ano que vem vai mudar. A CBF ficou realmente... A Globo detestou esse confronto logo no início, desvaloriza a competição, porque é praticamente uma final antecipada e a competição daí para frente vai perder valor, essa é a verdade. Eu estou falando em termos de valor mercadológico. Entendam. A importância desportiva também, mas principalmente na parte de mercado. E aí, eu sei que o torcedor ele não tá nem aí, cara. Ele pensa, vai pegar o Palmeiras, tem que atropelar o Palmeiras, eliminar o Palmeiras, ferrar o Palmeiras, mas a gente pensa no futebol como um produto como um todo. E esse confronto, ele é um confronto que ele é ruim para o futebol brasileiro de um modo geral. É claro que para os rivais que pensam em vencer, é um confronto maravilhoso. Um dos dois saem da disputa. Mas por que eu disse que não é mérito, por exemplo, se, vamos botar aqui, um Juventude ganhar mais dinheiro que o Flamengo na Copa do Brasil, porque ele vai chegar nas quartas, e o Palmeiras não, porque o Flamengo vai eliminar o Palmeiras se Deus quiser. Então o Juventude vai ganhar mais dinheiro que o Palmeiras, um exemplo. Pelo mesmo motivo de 87, em que o Sport disputou o módulo lá dele, lá, da segunda divisão, se eu não me engano, o módulo verde ou o módulo amarelo, já não me lembro mais,
e ele ganha do Guarani e a CBF pega e dá o título de campeão brasileiro para ele. Mas peraí, o Sport ganhou do Guarani, ele não jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, não jogou contra ninguém. E nesse caso aqui, o Palmeiras será eliminado pelo Flamengo e ele vai receber menos dinheiro do que, por exemplo, um Juventude se eliminar o lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. Então, assim, o sorteio ele precisa voltar a ser como era antes, pelo menos na minha opinião. Ele precisa ser feito por blocos. Mas, enfim, isso é uma outra discussão por ranqueamento, é uma outra discussão que entra e que será feito, porque foi ruim para todo mundo, né? O que nós temos que pensar e discutir é que nós teremos um mês de agosto e que o Flamengo precisa se planejar urgentemente para esse mês aí, ó, onde você começa no último dia de julho pegando o Palmeiras, que já é semana que vem, cara, daqui a 2 semanas, na verdade, né? Pela Copa do Brasil, aí você vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, você enfrenta o Palmeiras em São Paulo, eu não voltaria nem para o Rio, ficaria lá. Na próxima quarta-feira, na quarta-feira seguinte do confronto contra o São Paulo, aí você volta para o Rio para poder enfrentar o Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão. Aí você enfrenta o Bolívar pela Libertadores da América, aí tu vai pro Engenhão pegar o Botafogo, e tudo, olha só, Palmeiras, Botafogo, tudo briga por título, tu não pode botar jogador, tu não pode colocar time reserva nesses confrontos. Aí tu vai jogar na altitude contra o Bolívar, tu pega o Bragantino, que é carne de pescoço contra o Flamengo sempre, e depois termina agosto contra o Corinthians lá. Então, assim, é um mês pesadíssimo. O Flamengo, como eu coloquei aqui no texto, o Flamengo joga o ano de 2024 em um mês. É o ano jogado em um mês. O Flamengo demorou a entrar na Libertadores por uma questão absurda, uma estratégia absurda, na minha opinião, do técnico Tite, que a gente tem memória curta, muitos esquecem, né? E nós falávamos que ele ia botar time reserva no início da Libertadores. Ele colocou time reserva nos 2 primeiros jogos da Libertadores para preservar o Carioca. Para ganhar o Carioca, porque tinha que ganhar o Carioca. Absurda a estratégia. O Flamengo perdeu pontos e acabou se classificando em segundo. Vai ter que decidir fora. Agora a Copa do Brasil decide-se fora também. Então, o Flamengo precisa de reforços. E sabedor disso, e sabendo que os jogadores que o Flamengo busca no mercado hoje são jogadores que, claro, vão elevar e muito o time do Flamengo, sem nenhuma dúvida, um Paquetá, um Claudinho. A diretoria do Flamengo se reuniu ontem à noite. O presidente Rodolfo Landim convocou uma reunião de emergência com o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o novo vice-presidente de finanças do clube. A gente apurou que um dos motivos que o Rodrigo Toches deixou de apoiar deixou o cargo, né, e saiu da presidência do Landim para apoiar o BAP, é o fato de que o Landim pressionava para que o departamento financeiro liberasse mais recursos para o Flamengo poder contratar logo. E isso, cara, é uma equação muito simples. O Flamengo trabalha com uma austeridade financeira sempre muito rigorosa, trabalha dentro de um orçamento. E o Landim não quer fugir desse orçamento. O que ele pretende fazer, o que ele quis fazer, ele sabe que até o final da janela, até lá o início de setembro, ele vai vender alguns jogadores. Ele vai vender Matheus Gonçalves, Lohan, Wesley, ele sabe disso. Só que o departamento financeiro, ele diz o seguinte: o orçamento que tem para contratar é X. Se eu não me engano, está batendo ali 80 milhões de reais hoje, um pouco mais do que isso, que é a sobra daquilo que o Flamengo contratou na janela do início do ano. E, claro, o Flamengo cumprindo a meta orçamentária de venda de jogadores, o que sobrar entra para contratações. O Landim quer inverter isso. E, para mim, o Landim está correto, tá?
nesse aspecto tá correto. Se ele sabe que vai vender ali na frente, cara, precisa acelerar o processo. Você não pode vender desesperadamente, que vai vender mal. E para contratar nesse momento, diante de um novo cenário que se desenha, de um mês de agosto como esse, você precisa acelerar o processo de contratação. Então, essa reunião teve como objetivo e como pauta acelerar o processo de contratação. O Marcos Braz vem pressionando o Bruno Spindel e o técnico Tite, o Landim, a liberar recursos para o Flamengo poder contratar os jogadores, segundo a gente apurou. E se vocês pegarem a fala do Marcos Braz ontem, em que nós gravamos, vocês vão perceber claramente que ele fala, ó, agora mais do que nunca temos que acelerar. Quando é perguntado sobre Landim, sobre Claudinho. Prestem atenção na fala do Marcos Braz, quando ele fala que precisamos agora mais do que nunca acelerar. Isso antes da reunião convocada por Landim. Claudinho, a gente está trabalhando e vamos tentar acelerar mais ainda. É um jogador altamente qualificado, em que todo mundo sabe que é complexa a vida dele, porque quem detém ele não quer vender, só que a gente está tentando, por alguns caminhos, chegar a ver se a gente consegue o êxito dessa contratação. Nosso dever é sempre tentar os melhores. Olha, vocês perceberam que ele fala de modo muito claro que nós agora precisamos acelerar mais ainda. E o presidente Rodolfo Landim, eu pude presenciar e digo a vocês que terminou o sorteio, ele foi o primeiro a deixar a sede da CBF. E ele saiu com cara de pouquíssimos amigos. Claro, ninguém queria pegar o Palmeiras de cara, assim como o Palmeiras não queria pegar o Flamengo de cara. E ele convoca uma reunião, e isso... Por que não quer pegar de cara, gente? Para vocês poderem entender. Porque a janela fecha em setembro. E você teria um tempo para negociar e ir montando a equipe, porque a janela maior sempre foi a janela do meio do ano, que é quando termina a temporada na Europa. E agora ele vai ter que antecipar esse processo. E ele sai dali com cara de poucos amigos, da sede da CBF, convoca uma reunião com o novo vice jurídico do Flamengo, de finanças do Flamengo, que acaba de entrar, para liberar recursos, ou seja, antecipar recursos das vendas de jogadores que possivelmente sairão, para que o Flamengo possa contratar emergencialmente alguns jogadores. E aí entra, obviamente, né, os que estão negociando, Claudinho, Paquetá, dentre outros. É claro que a gente sabe que os clubes lá não querem liberar os seus jogadores, mas é difícil compreender quando você vê uma notícia como essa aqui. Gente, prestem atenção nisso. O Flamengo tenta contratar o Wendel há muito tempo, né? E segundo o site turco, saiu agora há pouco. A gente, claro, não tem certeza, não sabe a veracidade se isso é real ou não, mas saiu de um site turco que tem milhões de seguidores. A seguinte informação: o Galatasaray convenceu o Zenit, que abriu a porta ao Wendel de 25 milhões de euros para 12 milhões de euros. Ou seja, eles fizeram um mega de um descontão, foi isso? 50% de desconto para o Galatasaray, porque o Galatasaray é bonito. Eles vão vender o Wendel por 12 milhões de euros para o Galatasaray a troco de quê? Por que isso? Por que com o Flamengo os caras querem vender por 20, 18 e para o Galatasaray eles vendem o melhor jogador do time deles, porque o Wendel hoje é o melhor jogador da equipe, por 12. Eles não são milionários, não abrem mão de vender e tal. Tá aí. O problema está em quem negocia. A incapacidade de negociar. Os caras não sabem contratar. Ah, Fábio, tá sendo injusto. Eles contrataram o Dela Cruz. Contrataram o Dela Cruz porque eles pagaram a multa. O Flamengo tem que mudar o modus operandi de contratações de forma emergencial. O Flamengo só usa uma maneira:
o desejo do jogador. Ele espera o jogador pressionar o clube e aí, em alguns momentos consegue, em outros momentos não. Só que não pode ser só esse, você tem que ser profissional, você tem que saber, você tem que ter relações institucionais com os clubes. O camarada não pode dar uma entrevista e não saber quem é o presidente do Zenit, que ele está negociando há anos. Há anos cogita-se que o Flamengo está tentando contratar, cogita-se não, ele mesmo confirma, tentando contratar Claudinho e o Wendel, e em não uma entrevista, em várias entrevistas, ele repete a mesma coisa, que do outro lado é o ex-presidente da Rússia. Que loucura é essa? O cara não sabe nem com quem está negociando. Gente, o Flamengo precisa profissionalizar o departamento de futebol com urgência, trazendo ou não os reforços. Eu sei que a preocupação nossa nesse momento é com os reforços. E o Flamengo, muito possivelmente, com essa reunião agora emergencial, com o departamento financeiro soltando a verba, antecipando os recursos, o Flamengo deve contratar, é o que eu acho. E nós vamos comemorar as contratações, e o Flamengo vai se fortalecer e, se Deus quiser, vai conquistar títulos. Mas é necessária a profissionalização desse departamento, que é o coração do clube. O Flamengo virou um time, o Flamengo profissionalizou vários departamentos e virou uma máquina de fazer dinheiro. Mas essa máquina de fazer dinheiro não está sendo suficiente para fazer com que o time de futebol vire uma máquina de conquistar títulos. A soberania tão esperada de um clube que tem a maior folha salarial da América e que tem a maior folha, o maior faturamento da América, consiga traduzir isso em soberania. Esse maior clube, quando, por exemplo, tem uma data FIFA, convocação para seleções, esse clube fica com jogadores improvisados. Você tem que improvisar um zagueiro na lateral esquerda, um zagueiro de volante, por quê? Porque você tem zagueiros demais, mas falta jogadores em outras posições. Meio campo do Flamengo, o Flamengo tem poucos jogadores. Você não tinha um meio armador para o lugar do De La Cruz. Você teve que acelerar o processo do Lohan, que foi mal e foi vaiado pela torcida. Por quê? Lohan vai entrar, vai se esperar que ele faça tenha a mesma performance do De La Cruz. E não vai acontecer, ele tem 17 anos. Então, que o Flamengo possa conseguir, sim, esperamos que essa reunião ela tenha sido produtiva e o Flamengo consiga contratar os seus reforços, mas que se profissionalize o departamento de futebol. Chega, basta de amadorismo. Concorda comigo? Então, deixa o seu like, dá essa moral pra gente, deixa o like, mostrando essa indignação, essa insatisfação com o trabalho do departamento de futebol do Flamengo. E, claro, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Qualquer novidade, voltaremos em breve para trazer para vocês. Grande abraço, saudações rubro-negras.